Efésios 2, 4, verso 4, 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia! Irmão, vocês estão aí? Tem um café ali atrás para quem estiver meio fraco aí. Só eu que chego pilhado aqui. Ô Laila, vamos fazer um café mais forte aí para a turma. É um expresso. E aí a gente fica bem expresso também. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, esse texto, quanta revelação nós temos num texto tão curto, numa porção tão pequena da palavra de Deus, né? E eu quero que você entenda, porque é nisso que Deus assim tem falado ao meu coração, para que nós precisamos ter revelação e entendimento a respeito disso aqui. Então, esse texto diz, irmãos, que nós não fomos salvos por obras, para que ninguém venha se gloriar, mas como eu depois aprendi, nós fomos salvos para as boas obras. Amém? Quem está comigo? Então nós somos salvos para as boas obras. Mas da mesma forma como eu pensava que eu precisava fazer obras para que eu pudesse ser salvo, eu comecei a entender, não, agora que eu sou salvo, agora que eu preciso fazer obras, né? E você sabe, talvez se você tenha esse entendimento já é muito bom. Se você já entendeu que você não precisa ter obras para ser salvo, isso já é maravilhoso. Agora nós temos dois tipos de crente, né? Às vezes, quando eles entendem que você não precisa de obras para ser salvo, eles acham que simplesmente não precisam fazer mais nada. E aí você tem um outro tipo de crente que fala assim, não, agora que você é salvo, você precisa ter obras. Amém? Quem já ouviu isso? Eu já falei isso, irmãos. Mas eu quero dizer que o Senhor, na sua infinita misericórdia, tem mudado meu pensamento a respeito disso. Porque apesar da Bíblia dizer que nós somos salvos para andar nas boas obras, isso não significa que nós vamos fazer essas boas obras, porque a palavra diz que essas obras já foram de antemão preparadas pelo Senhor Deus. Então, ou seja, quando a Bíblia fala em você foi salvo para andar em boas obras, está falando de você andar naquilo que o Senhor já fez para que você pudesse andar. E por que eu falo que essa porção da Bíblia tem tanta revelação, tanta coisa? Porque é interessante que aqui fala que hoje nós estamos assentados juntamente com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Não é isso que diz lá no verso 6? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Bem, se você entender o que significa assentar, fala de uma obra que foi completa. Jesus Cristo é um sumo sacerdote. E, como eu já falei aqui em outras vezes, se você olhar na representação do tabernáculo, não havia lugar para que o sacerdote se assentasse, porque a ministração diante do Senhor, ela era ininterrupta. Você sabe, a Bíblia fala que Deus, quando criou todas as coisas, no sétimo dia, Deus descansou. Mas alguma coisa aconteceu que isso interrompeu o descanso de Deus, porque Jesus fala, eu trabalho até agora e o meu Pai também. Mas uma vez que Jesus Cristo foi oferecido como sacrifício, e a palavra diz que esse sacrifício foi oferecido de uma vez por todas, foi um sacrifício suficiente. Não há mais necessidade que o sumo sacerdote continue ministrando ao Senhor. Nesse momento, o nosso sumo sacerdote está sentado, porque a obra foi consumada.
Jesus, quando foi crucificado, o que ele disse, irmãos? Está consumado, ou seja, a obra está completa. E veja, a Bíblia fala que hoje nós estamos assentados juntamente com Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que não há obra para ser feita. Muito cuidado para que você não me interprete errado. Existem obras para que nós possamos desfrutar dela. Mas eu quero dizer que eu e você não fazemos a obra, nós desfrutamos de uma obra pronta. Nós estamos aqui para tomar posse de uma herança. Jesus Cristo nos tornou filhos, e a Bíblia fala que se somos filhos, somos também co-herdeiros com Jesus Cristo. Há uma obra que foi preparada para o nosso Pai, para que eu e você possamos desfrutar dela. Então a Bíblia, quando fala que nós somos salvos para as boas obras, se vocês me permitem colocar isso para que você entenda o contexto, porque isso está de acordo com o contexto da Bíblia. Eu quero dizer que nós somos salvos para desfrutar das boas obras que Deus de antemão preparou para que nós pudéssemos andar nelas. Amém? Será que é isso mesmo? Olha o que diz nos versos anteriores aqui. A partir do 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vinda juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora olha para aqui que Deus preparou as obras, no 7, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, hoje, amém? A suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Deixa eu dizer, Deus te criou para mostrar para o universo a bondade dele. Deus te criou para manifestar o favor dele, porque graça é favor imerecido. Então veja, se eu faço bem a uma pessoa que é boa, eu posso ser gracioso, mas você sabe, talvez eu pudesse estar até retribuindo a bondade dela. Aliás, toda religião ela é baseada nisso. Você faz algo de bom e um Deus vai te recompensar por isso. Não, mas a Bíblia diz que Deus não te abençoa porque você é bom. Deus te abençoa porque Ele é bom, porque a natureza dele é uma natureza boa. Você sabe, manifestar o bem para quem é bom é de uma certa medida algo bondoso, caridoso. Mas manifestar a bondade para quem não merece, como a Bíblia fala, nós éramos inimigos de Deus, e ainda assim Deus nos amou. Isso mostra um padrão muitíssimo maior do que isso, pois Deus nos criou, e Deus escolheu nos abençoar, através do seu favor imerecido, para mostrar para todos a sua bondade e misericórdia para conosco, amém? Você sabe então, segundo esse texto aqui, você foi salvo para que pudesse desfrutar de algo que Deus preparou para você. Mas é preciso que você entenda quais são essas coisas. Eu posso dizer para você que Deus então preparou um caminho para você previamente. Que antes de você nascer, Deus estabeleceu um caminho, estabeleceu coisas que você deveria viver. Estou vendo o Ronaldo aqui procurando o copo dele. Agora, se você ignorar completamente a realidade, aí que está a grande questão, irmãos, você simplesmente não vai desfrutar dessas coisas. Você sabe, nós somos criados e condicionados a nossa vida inteira a um estilo de vida que não é o mesmo estilo de vida que consegue desfrutar desses caminhos de Deus. Por isso que a Bíblia fala que para que nós possamos desfrutar dessas obras que Deus de antemão preparou, é importante que nós tenhamos uma mente transformada, renovada, refeita. Por isso que a Bíblia fala que transformai as vossas mentes para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vem cá, você só vai desfrutar de tudo isso que Deus preparou se você conseguir mudar a sua mente. Agora, o que precisa mudar na mente do homem, irmãos? É uma vida de fé. Se há uma coisa que não existe hoje
na humanidade é viver pela fé. É ou não é verdade, irmãos? As pessoas, elas têm uma tremenda dificuldade, aliás, é motivo até de piada entre os crentes, você viver pela fé. E talvez essa é a principal diferença entre um crente e um não crente. Amém? Quer um exemplo? Vem cá, Ronaldo. Você vai ser o crente aqui, eu vou ser o incrédulo. Ele é salvo e eu sou incrédulo. O salvo, pergunto para vocês, ele ainda comete pecados? O incrédulo comete pecados? O salvo faz boas obras, faz uma caridade, ajuda, contribui? O incrédulo faz isso? Claro que faz também. Então eu pergunto, o que faz dele um salvo e eu um não salvo? Ele crê em Jesus Cristo, eu não. O que garante a salvação dele, então não é o que ele faz ou o que ele deixou de fazer, é a fé dele. Essa é a diferença. Obrigado, Ronaldo. Então veja, irmãos, a maior diferença entre nós e os ímpios é a nossa crença, é a nossa fé. Por isso Deus falou que o meu justo viverá pela fé. Então há um caminho. Você corre o risco, irmãos, de ter um tipo de fé que te garante a salvação, mas não ter fé para poder desfrutar da vida abundante que Deus estabeleceu para você. E apesar de você ter um destino eterno diferente, o seu estilo de vida, por não ter essa diferença com o ímpio, você viver igual um ímpio sobre essa terra. Sabe, isso não é o que Deus quer para você. Deus quer que você desfrute de todas as coisas que Ele preparou para você. Por isso que quando você vive pela fé, é a forma de você agradar a Deus. Porque imagina como um pai que prepara inúmeras coisas para que o seu filho desfrute, e o filho desse pai não vive de acordo com esse padrão. Eu estava comentando sexta-feira com os irmãos. Imagina se o meu filho andasse mal vestido, se o meu filho andasse sujo, se o meu filho andasse passando fome. Isso seria alguém que olhasse para o meu filho, o que pensaria de mim como pai? Esse não é um bom pai. Eu não quero um pai desse para mim. E você sabe, é isso que acontece conosco. Muitas pessoas olham para nós como crentes e falam, esse pai eu não quero para mim. Mas o problema está com o pai, irmãos? Não, o problema está com os filhos. Amém? Mas a solução também está com os filhos. Só depende de nós, irmãos, podermos desfrutar das coisas e maravilhas que o Senhor estabeleceu para nós. Amém? Sabe, graças a Deus, que não depende de ninguém, irmãos, não depende, será que Deus quer ou não? Não, Deus quer, Deus já fez, já está tudo pronto, só depende de você falar sim, para que você possa desfrutar dessa vida, porque a expectativa de Deus é que Ele possa manifestar bondade e favor sobre a sua vida. Sabe, esse é a pregação melhor que existe, irmãos. Essa é a melhor forma de você apresentar a Deus para as pessoas olharem para você e verem quão bom é o seu pai e falar assim, eu quero fazer parte dessa família, me adota, eu quero ser seu irmão também, porque é bom demais. Sabe, eu quero desfrutar dessa herança também. Por isso então eu quero dizer que é do maior interesse de Deus que você seja alguém bem sucedido, que você viva uma vida abundante, que você viva uma vida de excelência, uma vida sobrenatural. E esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós, para que nós vivêssemos essa vida de excelência. Por isso Jesus fala, eu vim para trazer vida, mas uma vida que é em abundância. Você sabe, se dependesse de mim, eu jamais conseguiria ter esse tipo de vida. Ainda que eu dedicasse todos os meus dias, eu jamais ia conseguir experimentar tudo aquilo que Deus preparou para mim. Por isso, sabendo disso, Deus já preparou as obras. Eu estava falando com os irmãos, nós chegamos numa obra que já está pronta. Há um princípio aí, quando o homem é criado, você vê, o homem é criado no 6º dia da criação, tudo já estava pronto. Deixa eu falar, isso, aliás, o Espírito Santo falou isso para mim, eu não te chamei para fazer a obra junto comigo.
eu não te chamei para fazer obra junto comigo. Eu te chamei para uma obra que já está pronta. Eu te chamei para tomar posse de uma terra que já foi conquistada. Tudo que você vai desfrutar, eu já conquistei. Você sabe, eu estava brincando com os irmãos, que nesse texto fala que a salvação ela é de graça, porque para que ninguém se glorie. Então ninguém vai poder chegar no céu e falar, não, eu me comportei bem, viu, Ronaldo? Por isso que eu estou aqui, viu? Olha, eu fui muito gente boa, eu fui alguém que trabalhei a vida inteira, por isso que eu estou aqui no céu. Não, ninguém vai poder fazer isso, porque toda a glória é de Deus. Então a Bíblia fala que não é por obras, é totalmente de graça, porque ninguém vai poder bater no peito e se gloriar naquele dia. Agora é interessante que depois de salvo, né, as pessoas que pensam que nós temos que fazer obra, e eu falei para os irmãos, olha, eu ia dar um jeito de me gloriar. Tudo bem, eu cheguei aqui de graça, mas eu quero dizer que eu trabalhei demais, por isso eu tenho uma coroa um pouquinho maior. Não, você sabe que as obras que você desfruta também não são suas, para que você também não se glorie. Toda a glória é do Senhor Jesus, irmãos. Foi Ele que conquistou todas as coisas, a vida abundante, a saúde para você, o vigor, todos os frutos que você vai experimentar, o Senhor te entrega prontos. Você sabe, na simbologia bíblica, quando nós estudamos o Antigo Testamento, ali fala um pouco da nossa história através do povo hebreu que era escravo no Egito, e ali é uma representação do nosso tempo de escravidão, quando éramos escravos no mundo, e quando Deus tira aquele povo para que eles venham desfrutar de Canaã. Os irmãos estão comigo? Conhece a história? Egito, Canaã, só que no meio tem um deserto. Ok. Agora veja, Canaã, ao contrário do que algumas pessoas eu já ouvi falando, não representa o céu. Porque a Bíblia fala que em Canaã haviam gigantes. Isso aí não condiz. Se você usar uma regra de interpretação bíblica, Canaã não pode ser o céu. Canaã aponta para a vida que Deus quer que você viva aqui. Mas aqueles escravos que saíram do Egito precisavam passar por uma transformação de mente. Transformai as vossas mentes, porque escravo não pode viver em Canaã. Em Canaã só pode herdar quem é filho, sabe? E Deus começa a trabalhar o psicológico desse povo. E é interessante que a cada problema que esse povo tinha, eles falavam assim, eu preferia viver lá no Egito, era melhor lá, pelo menos lá eu tinha comida, pelo menos lá, você sabe, nós temos uma memória seletiva, né? Eu converso com algumas pessoas que estão há muitos anos sem ir no Brasil, e fico vendo essas pessoas falarem tão bem, porque lá era gostoso, lá era isso. Olha, e eu fico pensando, como que às vezes a nossa memória consegue separar apenas as coisas boas, e as pessoas esquecem dos problemas. Um dia desse me deu um estalo, eu estava estacionando meu carro, eu lembrei, gente, lá no Brasil onde você vai tem flanelinha, né? Olha, uns flanelão, né? Uns marmanjos. Forte, para cuidar, tio. Eu falei, nem sabia que eu tinha sobrinho desse tamanho, rapaz. Na minha família todo mundo é baixinho. Aí você fala, pode, eu falo, R$10, bem cuidado, né? Vai falar não para o cara? Eu estava lembrando, eu já tinha esquecido, há tão pouco tempo, morando nesse país aqui, eu já tinha esquecido disso. E interessante que aquele povo o tempo inteiro ficava olhando para trás, e não tinha perspectiva daquilo que Deus queria fazer na vida deles. Sabe, aqui está uma chave, o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Sabe, muitas vezes é preciso a gente esquecer o que ficou para trás, para que a gente possa olhar para frente e ver aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas Deus, a terra é muito boa, mas tem gigantes. Mas é difícil, Deus, porque a gente não tem green card nessa terra aqui. A terra realmente emana leite e mel. Você sabe, gigante significa cada obstáculo que você enfrenta na sua vida. Mas deixa eu dizer, Deus havia entregue aquela terra para eles. Deus havia entregue aquela terra. Agora, bem, não era isso que eu queria falar. Deus deve saber para quem que eu estou falando. Mas você sabe, a Bíblia fala que Deus, quando entrega Canaã, Ele chama para aquele povo, a hora que vai entrar na terra, e fala, escuta, lembrem-se vocês, eu estou entregando uma terra,
onde as cidades já estão edificadas, onde já existem plantações prontas para as colheitas, e que nenhum de vocês diga: eu me enriqueci pela força do meu braço, mas foi o Senhor quem me deu essa riqueza. Você sabe, o Senhor chamou aquele povo. Então o propósito de Deus ao te introduzir a Canaã é te entregar tudo pronto, para que você não venha se gloriar e dizer: não, olha, eu cheguei até aqui, meu irmão, porque eu trabalhei demais, porque eu me esforcei, porque eu paguei o preço, porque eu sou alguém disciplinado. Não, é o favor de Deus quem te colocou ali, o favor de Deus te colocou sobre as riquezas, o favor de Deus te deu todas as coisas, porque Deus quer mostrar a bondade dEle através da sua vida. Deus escolheu, Deus nos constituiu filhos para manifestar a sua bondade diante de todos. Você sabe, durante muito tempo eu li a Bíblia e achava que Deus queria salvar apenas os judeus, né? E aliás, como até já vi pregadores falar, que Deus queria salvar o judeu e o resto do povo que se lasque, né? Usando bom português. E que porque o povo judeu rejeitou Jesus Cristo, aí deram uma chancezinha para nós. Mas você sabe, se você ler cuidadosamente, talvez o livro mais profético do Velho Testamento, o livro de Isaías, alguém que mais fala de Jesus, tem passagens que são muito claras, que Deus escolheu o judeu para que fosse uma nação sacerdotal, e para que, ao ver a benevolência, ao ver o favor de Deus, você sabe, mesmo estando fora da nova aliança, o judeu é abençoado, é um povo próspero, porque eles têm promessa de Deus na vida deles. Mas a ideia de Deus não era salvar apenas aquele povo, mas era que aquele povo servisse de modelo para que todas as nações, ao verem o favor de Deus sobre aquele povo, desejassem que o Senhor Deus fosse o Deus de todos eles. Você sabe, o judeu não desfrutou disso, mas hoje nós somos o Israel de Deus. O Senhor, Ele quer mostrar o favor dEle na sua vida, para que todas as nações queiram que Ele seja o seu Deus. Sabe, o nosso Deus é maravilhoso, sabe, irmãos, é maravilhoso isso. Então nós somos chamados para uma obra que já está acabada. Você não foi convidado para fazer nada. O seu pai já preparou todas as coisas, sabe, mas há um terrível problema, irmãos, é você viver e não desfrutar disso. Desde novembro do ano passado eu comecei a me incomodar com isso, irmãos. Deus me tomou de uma santa indignação. Eu falei: Deus, eu não quero chegar lá no céu e descobrir que eu podia ter vivido uma outra vida muito melhor, desfrutar de muito mais coisas, feito muito mais a tua obra, e não fiz porque simplesmente eu ignorei a sua vontade, ou simplesmente desconsiderei aquilo que o Senhor tinha para mim. Sabe, isso vem me incomodando já de há tempos, porque veja, eu ainda, infelizmente, ainda olho para a minha vida e ainda acho que eu vivo muito parecido com muito ímpio. E a palavra de Deus fala que nós faríamos obras maiores do que Jesus Cristo. Sabe, e talvez nós ainda vivemos uma vida muito pequena, mas você sabe, a palavra de Deus fala que quando você começa a viver dentro de um outro padrão, de um outro patamar, que é o patamar da fé, você diz sim, você abre as portas para viver essa vida de excelência, de desfrute. É como se você saísse do nível de onde você dá conta de andar, e você tomasse as mãos do Senhor, e agora, a partir de agora, Ele é quem vai te levar nos passos dEle. Mas para isso você depende de uma vida de fé, irmãos. O que é uma vida de fé? É uma vida que não depende daquilo que é natural. É você não andar por vista, é você não andar dentro de onde o seu cérebro consegue determinar que você consegue chegar, mas é você deixar essa realidade e começar a andar no passo de Deus. O apóstolo Paulo, eu gosto de falar essa definição, está lá deixa eu achar aqui, o apóstolo Paulo fala assim: não nos atentando nas coisas que são visíveis. Espera aí, deixa eu pegar meu celular que eu acho rapidinho aqui.
2 Coríntios 4, no verso 18. Não nos atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Você entende o que é isso, irmãos? As coisas que se veem, fala das coisas que são naturais, fala da sua avaliação, da sua perspectiva a respeito do universo que te cerca. Então nós convencionamos em chamar isso de andar por vista. Mas quando fala das coisas que se veem, entenda você, não apenas aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você raciocina, os indicadores que o mundo te dá. Só tem um problema: o mundo em que nós vivemos é um mundo caído. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mais do que isso, que o diabo ele é o príncipe desse mundo. Então, peraí, se os seus indicadores estão baseados nesse mundo, eu quero dizer que quem monta o cenário desse mundo aqui é o nosso inimigo. E não sei se os irmãos já fizeram isso. Eu estava vendo um dia desses, era uma brincadeira de crianças aqui nos Estados Unidos, que acho que era uma corrida de coelhos, e as crianças tinham que, o coelho quer chegar primeiro, mas você sabe, ele não vai andar em linha reta, ele não sabe que tem que correr em linha reta, e elas tinham umas pequenas placas de papelão, onde elas iam colocando, tipo, se o coelho queria virar para a direita, ela colocava a placa aqui para ele meio que alinhar, não podia encostar no coelho, obviamente, mas era uma forma dela conduzir o coelho para que ele chegasse no ponto onde ela queria. E, você sabe, o Espírito Santo me mostrou, isso aí parece muito com a nossa vida. Às vezes o diabo ele quer te conduzir para um ponto, e ele vai colocando essas placas na sua frente. E às vezes você quer fazer algo, mas aí ele coloca uma placa, não sei o que é essa placa na sua vida, mas talvez a placa pode ser algo que aparentemente é bom, uma proposta de emprego, para te desviar de onde você deveria ir e para conduzir aonde ele quer que você chegue. Talvez a placa seja algum problema, talvez a placa uma adversidade ou algo que aparece na sua vida. E assim o diabo tem conduzido os crentes para o lugar onde ele quer que leve. Então, quando nós vivemos por vista, né, usando o termo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, quando nós atentamos para as coisas que se veem, nós estamos dentro desse jogo manipulado por ele. Quando nós vivemos com base nos indicadores, e mais do que isso, se isso não é motivo suficiente para você, deixa eu dizer uma coisa: quando o homem cai, a nossa mente também é afetada, a nossa percepção das coisas também é afetada, irmãos. Quer um exemplo? Quantos tinham que resolver um problema dali a 1, 2 dias, e começa a pensar naquilo, e o problema na sua mente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, você não dorme, e o negócio fica grande, você já está imaginando que você já saindo no tapa com a pessoa, aí chega lá, era isso aqui, era 2% daquilo que você calculou. Você sabe, nossa mente não é a melhor indicadora das coisas. Nós temos esses devaneios, esses pensamentos que são absurdos, porque a nossa mente ela também foi afetada pelo pecado. Então veja, andar por vista é um péssimo negócio. Não faça isso, irmão. Não ande por vista, não ande no seu julgamento. Quer mais um argumento para isso? Você sabe o que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva não podiam comer? Era andar pela sua própria razão. A partir de agora, o homem, ele mesmo ia ter o julgamento do que era certo e do que era errado, e não mais dependeria de Deus para tomar suas decisões e avaliações. E essa era a árvore que Deus não queria que o homem comesse. Então veja, irmãos, andar por vista é um péssimo negócio, porque nós vivemos dentro de um mundo que é manipulado, um mundo que nos empurra para longe das coisas de Deus, um mundo que nos impede de nós desfrutarmos das coisas de Deus, e nós temos um raciocínio, uma conclusão, um arbítrio que é afetado pelo pecado e é caído, não é um bom indicador. E Deus não quer que você viva desse jeito, mas por outro lado, a continuação aqui do que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4, mas nas coisas que não se veem.
ou seja, naquilo que é a sua fé. Você já entendeu? Não viva pelo que você vê, viva pelo que você não vê. Agora, o que eu não vejo, irmãos? Aqui não está falando de qualquer coisa. Eu já falei a diferença entre fé e pensamento positivo. Já falei a diferença entre você ter uma fé errada e uma fé bíblica. Eu não estou falando para você ter fé em qualquer coisa. Eu estou falando para você ter fé na palavra de Deus. Você ter fé nas promessas que Deus colocou sobre a sua vida. Sabe, é a fé nas coisas corretas, porque ainda que não se vê, esse é o caminho que o Senhor quer que você ande. E para que você possa desfrutar, você tem que aprender a se desligar das coisas que se veem e começar a andar nesse ambiente sobrenatural, onde as pessoas que vivem no natural olham para você e falam assim: você é um lunático, ele não sabe o que está fazendo, fulano não tem juízo. Não, mas você sabe muito bem onde você está andando diante da palavra do Senhor. Você já percebeu que todas as batalhas que o povo de Deus lutava, humanamente falando, não tinha nexo, era totalmente desfavorável? Eu estava vendo Josué com um pequeno exército, destruiu exércitos muito maiores. Davi e Golias, um menino de 17 anos lutando contra um guerreiro profissional, sem escudo, sem armadura, sem capacete, sem absolutamente nada. Porque o diabo, ele sabe assustar. É a única coisa que ele pode fazer, irmãos. Tem um ditado no português que é cão que ladra não morde. Eu não sei se é verdade, porque eu nunca fiz o teste. Mas o que é verdade é que muitas vezes, aliás, aqueles cachorros pequenininhos mais late, mais faz barulho, né? Porque eu acho que é os que menos aguentam qualquer briga. Mas você sabe, muitas vezes o inimigo está apenas fazendo barulho para poder te intimidar, para que você não experimente aquilo que Deus tem preparado para você. E quantas vezes, irmãos, nós somos vencidos pelas aparências? Quantas vezes tem um tesouro, na hora que nós vamos botar a mão, o inimigo começa a latir e você deixa de alcançar aquilo que Deus ia dar para você, porque você ficou com medo, porque você foi enganado, porque você foi manipulado, porque o diabo mentiu para você, porque é o que ele sabe fazer, mentira. Sabe? Então a maneira de nós, vamos organizar as ideias aqui. Primeiro, eu quero dizer para você que Deus estabeleceu um caminho, um destino, um lugar para que você ande, de desfrute e de bênçãos sobre a sua vida. Amém, irmãos? Sabe? E isso já está pronto. Desde a fundação do mundo, eu falei com os irmãos que tem promessas que o Senhor tem na minha vida, que se fosse depender de mim, eu ia falar: não, Deus, deixa eu ficar com menos, porque eu já estou tão cansado. Se fosse para eu fazer, eu ia falar: Deus, não, tá bom, deixa eu ficar. Sabe, tem coisas que Deus quer que você desfrute, que já estão prontas. Você foi chamado para uma obra consumada. Deus, quando pensou em você, preparou todas as coisas, preparou todas as boas obras nas quais você andaria nela. Agora, para que você desfrute delas, você precisa andar no ambiente, no terreno de Deus. Você precisa andar nesse universo onde Deus enxerga. Interessante que a Bíblia fala que Deus chama, é interessante que fé, eu estava ouvindo isso um dia desses, é crer para o passado. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Tudo aquilo que Deus preparou para você já existe. Sabe, às vezes tem coisas que eu fico intrigado na Bíblia. Deus, Ele manda o profeta Eliseu ir procurar uma viúva. E interessante que Deus fala assim: olha, você vai até tal lugar, vai encontrar com uma viúva assim, assim, assado, porque eu já lhe ordenei para que ela te desse de alimentar. O profeta chega lá, a mulher não sabe de nada. A mulher está indo preparar o velório dela e do filho. Ela fala: olha, eu só tenho esse resto aqui de farinha, estou indo preparar, juntando uns gravetos, vou fazer um bolo, nós vamos comer e vamos morrer. Mas Deus falou para o profeta que ele já havia ordenado aquela mulher para alimentar o profeta. Imagina se naquele momento o profeta fala: ixi,
Deu tudo errado. Encontrei com a mulher errada. Não deve ser essa, porque Deus falou que já ordenou. Não, mas ele entendeu que Deus é aquele que chama as coisas como se já fossem. Sabe, tudo que Deus preparou para você, ainda que você não esteja vendo, já existem. Agora, irmão, não deixa de desfrutar disso. Cuidado para não desfrutar. Eu estava mostrando para os irmãos, compartilhando algo muito interessante. A Bíblia inteira você ouve a Bíblia falando, não temas, ser corajoso, né? Não fique com medo. Mas tem um lugar onde a Bíblia manda a gente temer. Tem um lugar que a Bíblia fala, é melhor você ficar com medo. Quer ver? Abre lá em Hebreus. Aquele povo, Hebreus 4, irmãos. Vamos lá, vamos ler lá. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, a promessa de desfrutar das coisas de Deus, a promessa de você desfrutar de uma vida extraordinária, a promessa de você ter saúde abundante, a promessa de você comer do melhor dessa terra. Temamos, pois, irmãos, que sendo-nos dada essa promessa de entrar nesse descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. É possível falhar, irmãos? É possível falhar? Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque se não fosse possível falhar, você olhar para a vida de alguém que não desfruta disso, e você falar, não é verdade. Mas porque se é possível falhar, você pode dizer, não, aquele não conseguiu, mas eu posso conseguir. É algo que está em aberto. É você quem vai decidir, irmãos. E aqui está se referindo àquele povo justamente que saiu do Egito, foi para o deserto. Mas a vontade de Deus é que aquele povo não morresse no deserto. Era que aquele povo desfrutasse de Canaã, onde o Senhor aí, havia uma cidade preparada para eles, havia leite e mel para que eles desfrutassem de uma vida maravilhosa, abundante de riquezas e de deleites. Mas a verdade é que todo aquele povo, com exceção de 2 pessoas, Josué e Caleb, todo aquele povo que saiu do Egito, morreu no deserto. Sabe, eu não quero morrer no deserto, irmãos. Eu não quero ficar no meio do caminho. Eu quero chegar até Canaã. Sabe, por isso a Bíblia fala para que nós tenhamos, para que nós temamos. Sabe, para que você tome cuidado, para que você não ignore isso. Sabe, quantos de nós acabamos vivendo uma vida, e veja, é o que o mundo quer que você viva. Essa vida fisiológica, acorda, toma café, vai trabalhar, almoça, trabalha mais um pouquinho, vai dormir, acorda no outro dia, e a sua vida é só isso. E vez ou outra compra uma televisão nova, vez ou outra troca de carro, vez ou outra faz uma viagenzinha. Será que é só isso a sua vida, irmãos? Não, Deus te preparou algo muito maior. Se o que você ainda está fazendo não causa espanto diante das pessoas, eu quero dizer que o que você está fazendo ainda é algo natural. O que Deus vai fazer na sua vida é algo espantoso. É algo sobrenatural, é algo onde as pessoas vão olhar para a sua vida e vão falar assim, isso não é possível humanamente acontecer. Sabe, esse é o que Deus tem para nós. Portanto, irmãos, a maneira de nós vivermos, como a Bíblia nos adverte aqui em Hebreus 4, para que nós não caiamos nesse erro de ignorar, de deixar de experimentar essas coisas, é quando nós vivemos uma vida pautada na fé, baseada nas coisas que não se veem. Sabe, por isso o meu encargo é que nós venhamos a estudar o que é a fé, e que nós venhamos a viver uma vida de fé, uma vida que agrada a Deus, uma vida que desfruta daquilo que Deus preparou para nós. Sabe, se você ainda não decidiu por esse tipo de vida, eu quero dizer que é somente dessa forma que você vai receber todas as coisas. Você sabe como é que nós fomos salvos?
Romanos 10:10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Você sabe, a maior de todas as bênçãos que Deus podia te dar é a salvação. E ela é através da fé, através de um coração que crê. Eu quero dizer que da mesma forma, todo suprimento espiritual que o Senhor tem para você é através de uma vida de fé. Sabe, nós precisamos mudar a nossa postura. A fé tem que deixar de ser apenas um discurso, mas ser uma prática de vida, irmãos. Sabe, hoje, veja, eu só estou introduzindo aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre um aspecto da fé, para que você possa crescer em fé. Nesse verso mesmo que nós lemos, a Bíblia fala que com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. Sabe, certa vez, os judeus estavam arrazoando a respeito de comida. Você sabe, até hoje tem pessoas que estão preocupadas com comida. Tem religiões que falam que você não pode comer determinadas coisas e isso e aquilo. E foram indagar Jesus a respeito disso. E Jesus, como sempre, dá uma resposta que surpreende a todos. Ele fala: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. O que contamina não é o que entra, não é o alimento, mas é o que o homem fala. Se você olhar o que diz a Bíblia lá em Provérbios 18:21, fala que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Deixa eu dizer, você come do fruto daquilo que você está falando. Por que a Bíblia tem um problema com aqueles que são maledicentes? Por que a Bíblia fala que aquele que é maledicente tem que ser expulso da congregação? Porque ele vai comer do fruto daquilo que a boca dele fala. Sabe, irmãos, há algo extremamente importante. E eu quero que você entenda que o primeiro passo para ativar a nossa fé, e é esse o meu objetivo nesses dias, é ativar a nossa fé como igreja, para que nós possamos desfrutar e experimentar de grandes coisas, mas a fé começa com a nossa boca. 2 Coríntios 4:13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Você sabe, a fé, a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Amém? Ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Isso você está fazendo. Mas a fé, ela pode vir e pode ir também, não é verdade, irmãos? Quantas vezes, às vezes nós escutamos uma palavra de fé, e aí dali a pouco a gente escuta uma outra palavra, porque você sabe, não é só a fé que vem pelo ouvir, mas a descrença também vem pelo ouvir. E a gente sai cheio de fé, mas sai pela porta e escuta uma outra pessoa, um enviado das trevas, que tira a nossa fé. Mas há uma forma de você tornar a fé sua, é quando você declara ela com a sua boca. Você está agora fazendo com que ela faz parte de você, porque Jesus Cristo falou que aquilo que sai da nossa boca é aquilo que nos contamina. Sabe, irmãos, então o primeiro passo para que nós sejamos cheios de fé, para que nós venhamos a viver uma vida de fé, é quando nós aprendemos a declarar a palavra de Deus. Amém? Agora, irmãos, não é a nossa palavra. Eu estava comentando isso agora há pouco. Não é o que eu quero falar, não é diferente do pensamento positivo. Tal coisa vai ser, esse papel aqui vai transformar em ouro, isso aqui vai transformar em ouro. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. A Bíblia fala que todo o universo foi criado como, irmãos? Pela palavra de Deus. Onde que está na Bíblia isso? Deixa eu falar para os irmãos aqui. Hebreus 11:3, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus.
E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Primeira coisa, irmãos, primeira vez que eu li isso aqui, há muitos anos atrás, eu descobri que esse universo invisível, ele é muito mais real do que o nosso universo. Porque aqui fala que tudo que foi criado hoje, esse celular, essa mesa, esse microfone, tudo que veio à existência, veio a partir de um universo no mundo do Espírito. Tudo que é visível foi criado a partir daquilo que não se vê. Agora, não se vê do nosso ponto de vista, porque esse é o universo onde Deus governa. Quando Jesus ora o Pai Nosso, Ele fala: Senhor, que as pessoas façam, que a sua vontade seja cumprida de forma perfeita na terra, como ela é cumprida nos céus, nesse ambiente, nessa dimensão sobrenatural que é o mundo do Espírito. Então aqui em Hebreus 11:3 fala o seguinte, que tudo que foi visto foi produzido a partir daquilo que não se vê, daquilo que nós não vemos. Então o mundo invisível, o mundo espiritual, ele é pré-existente ao nosso mundo físico, aquilo que nós podemos enxergar. Então esse mundo é o mundo real, o nosso mundo é um mundo fantasioso, é um mundo das sensações. Então se você quer viver baseado em algo que é intocável, que é inabalável, unshakable, você tem que viver no mundo verdadeiro, que é o mundo do Espírito. A sua fé tem que estar baseada naquilo que é imutável, que é o ambiente do Espírito. Você sabe, as coisas nesse mundo mudam o tempo todo. Passa um vento aqui, muda governo, muda situações, e aquele que vive baseado nas coisas que são deste mundo, ele está sempre aflito, está sempre preocupado com as mudanças. Mas deixa eu dizer, o ambiente do Espírito, ele é imutável. Então a palavra diz que a palavra de Deus, ela criou tudo que existe nesse mundo físico aqui. Obviamente também criou tudo que há no mundo do Espírito. Mas a palavra de Deus é aquela que trouxe, acompanhe o que esse versículo quer dizer. A palavra de Deus pegou as coisas que estavam no mundo do Espírito e trouxe a existência neste mundo físico. Por isso que a Bíblia fala que Deus, ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Porque já existem, só não foram manifestas no mundo físico, só não foram manifestas visivelmente do nosso ponto de vista, mas as coisas já existem no mundo do Espírito. A herança que o Senhor nos deu já existe no mundo do Espírito. Tudo que o Senhor quer que você desfrute já existe no mundo do Espírito. Agora, a grande chave, a grande questão da vida cristã é como eu tiro do mundo do Espírito e trago para o mundo físico. Não é verdade, irmãos? Você perguntar para qualquer crente: você é filho de Abraão? Eu sou. Você é herdeiro das promessas de Abraão? Ah, eu sou. Então por que você não desfruta? Bem, porque eu ainda não sei como pegar o tesouro que está no mundo espiritual e trazer aqui para a terra, transformar isso em dólar, para que eu possa ir lá na loja gastar. Pois aqui tem um princípio. A Bíblia fala em Hebreus 11:3, que pela fé compreendemos que o universo foi criado, veja, o universo visível foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então veja, a palavra de Deus traz à existência aquilo que não se vê. Então, irmãos, quando eu digo que o primeiro passo para nós desfrutarmos da fé é nós confessarmos a palavra, não é a sua palavra, mas é a palavra do Criador. Você sabe, o universo, ele não pode oferecer resistência à palavra que é de Deus. Sabe, a minha palavra é a minha palavra, irmãos. Eu posso dizer o que eu quiser. O universo não tem compromisso comigo. Mas a palavra de Deus na minha boca é como se o próprio Deus estivesse falando. O universo não pode resistir. Porque é a palavra do Criador. Sabe, então a chave da fé, então, o apóstolo Paulo fala o seguinte: crie,
por isso falei. Nós precisamos aprender a confessar a palavra de Deus. Precisamos aprender a confessar as promessas. Sabe, mas veja, não é você... Muitas pessoas confundem muito a fé com o pensamento positivo. Eu estava pensando num exemplo. Você sabe, o pensamento positivo, ele olha para uma doença e ele fala assim: essa doença não existe, essa doença não existe. Sabe, eu não estou falando para você negar a realidade, mas eu estou falando para você ficar com a realidade, que é mais real do que a realidade, que é a realidade espiritual. Ainda que visivelmente, nesse mundo visível, eu esteja com uma doença, eu quero dizer que no mundo do espírito, a minha cura já foi estabelecida. Então eu começo a declarar a palavra. Eu digo, o que eu estou vendo não é a verdade, mas a verdade é o que diz a palavra de Deus, porque o mundo espiritual, ele é mais verdadeiro, ele é mais real do que o mundo natural das sensações. Por isso eu quero declarar que eu já fui curado quando Cristo Jesus sofreu por mim naquela cruz, e eu declaro a cura, eu chamo a existência a cura que foi conquistada comigo, da mesma forma como ela já existe no mundo espiritual. Sabe, quando você começa a declarar a palavra de Deus, você traz a existência. Sabe, a fé, ela começa pela nossa palavra. Sabe, em Marcos 11, 23, eu sei que é muito comum as pessoas, é um fato muito conhecido na Bíblia, né? Que diz assim, Jesus falando: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E aí vem aquele famoso termo, que a fé move montanhas. O que move montanhas, irmãos? O que fez a montanha mover? Muita gente fala, foi crer sem duvidar no coração. Não, o que move montanhas é o que a pessoa diz. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser, se você disser, o monte não se move. Agora, irmãos, o monte, ele representa qualquer coisa que você não dá conta de mover naturalmente. Ah, pastor, eu vou ficar igual um doido agora, né? Falando, sai daqui, parede! Sai daqui, teclado! Não é isso, irmão. É interessante que o contexto onde Jesus fala isso aqui em Marcos 11, Jesus estava conversando com uma figueira. A conversa começa aí. A Bíblia fala que Jesus foi procurar figos, a figueira não tinha figos, e Jesus conversou com uma árvore. Por que eu não posso conversar com as coisas? Mas você sabe, a fala, ela não foi criada para conversar. Não sei quem já ouviu algum relato, já assistiu algum filme, de pessoas que tiveram experiências sobrenaturais com Deus, na dimensão espiritual. E é interessante que todos esses relatos têm algo em comum. Essas pessoas, elas dizem que conversam sem abrir a boca. Aliás, né, para as pessoas que estavam preocupadas, né, com como que o pessoal vai se comunicar com tantos idiomas lá no céu, as pessoas não vão precisar abrir a boca para se comunicar. Você sabe, a nossa fala não foi criada para isso. Existe uma regra na Bíblia que é o seguinte: toda vez que você quer entender o sentido de uma coisa, o propósito de algo, você vai e procura na Bíblia a primeira vez que aquilo é mencionado e estuda aquilo, todo o contexto, você vai entender o propósito para o qual aquela coisa foi feita. Então, a primeira vez que Deus ele diz alguma coisa, não foi para conversar com ninguém. A primeira vez que Deus abre a boca foi para criar realidade, foi para criar coisas. Então a nossa fala, tudo bem, nós usamos para comunicar, mas é a primeira finalidade, o primeiro propósito é para gerar realidade. Por isso aquilo que nós falamos é o que nós somos. A sua fala cria realidade. Você é aquilo que você fala. Provérbios fala que a vida e a morte estão no poder da língua. Sabe, eu quando lia isso, eu pensava num rei decretando, né, o condenado. Eu declaro a morte para essa pessoa. Mas você sabe que você é quem julga a si mesmo. Aquilo que você fala é o que você vive. A Bíblia fala
nesse mesmo Provérbios, que você se fartará daquilo que você está falando. Sabe, se você fala bem da sua igreja, se você fala bem do seu patrão, se você fala bem de onde você vive, você vai colher coisas boas. Se você é maledicente, se você fala coisas más, você vai colher aquilo que você está falando. Porque o que nós falamos tem o poder de gerar realidade. Você sabe, então, quando nós entendemos que a fé começa pelas nossas palavras. Crie, por isso falei, a nossa postura diante disso. Nós começamos a usar as nossas palavras para gerar a realidade que é do Espírito. Sabe, quando nós entendemos, e como eu disse, não é você falar coisas aleatórias. O pensamento positivo diz que qualquer coisa que você falar vai acontecer. Não. É aquilo que está em linha com a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou para você. Eu sei que há uma vontade na Bíblia que ela é geral, mas existem promessas que Deus tem na vida de cada um. Se você não conhece as promessas, o projeto de Deus para a sua vida, você precisa se aplicar a descobrir quais são, porque eu te afirmo que tem. Sabe, você precisa começar a declarar. Você tem o poder de mudar a realidade. A sua fé, ela começa com base naquilo que você fala. A sua confissão, no domingo de ceia, nós lemos aqui Apocalipse 12:11, fala que daqueles que venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Sabe, a confissão da palavra de Deus tem o poder de mudar a nossa realidade. Joel 3:10, Deus diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Não está dizendo para o fraco negar a realidade, irmãos. Que isso? Você está falando que é fraco? Não, mentira. Você é forte. Olha para o seu braço aí. Não, Senhor, mas eu estou vendo que eu sou fraco. Deus não está mandando você negar a realidade. Muito pelo contrário. Ele está dizendo, você que é fraco, ou seja, Ele mesmo reconhece. Você que é fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Sabe, essa é a palavra de Deus para nós, irmãos. Sabe, a fé, ela começa quando nós declaramos a palavra. Sabe, por último, eu estou finalizando. Tem a história de Abraão, irmãos. Deus promete para ele um filho. E durante dezenas de anos, Abraão espera por esse filho. Ao ponto que ele chega a tomar a escrava, Agar, sua esposa, tem um filho com ela, e Deus fala, não é esse o filho que eu prometi. Mas é interessante que chega num dado momento de sua vida. Abraão, para quem não sabe o significado dos nomes, todos os nomes bíblicos têm significados. Abraão significa paizão, um grande pai. Mas chega um momento que Deus chama Abraão e fala agora, aliás, era Abrão, Abrão significa paizão. Que Deus aparece para Abraão e fala, agora você não se chama mais Abrão, você vai se chamar Abraão. Bem, isso quer dizer muitas coisas. Esse Abraão, a gente fala no português, mas na verdade, no original, Deus ele coloca o H no nome de Abraão. E o H era uma das partes do nome de Deus, que era Yavé. Ou seja, Deus colocou o nome dele no nome de Abraão. Mas agora o nome de Abraão era Abrão e passou a ser Abraão, significa pai de multidões. E aonde aquele homem fosse, perguntasse, quem é você? Eu sou pai de multidões. Eu sou o pai de multidões. Mas quantos filhos você já tem? Bem, eu tenho um lá com a escrava, mas Deus diz que esse não é meu filho, não. Mas eu sou o pai de multidões. E você sabe, a partir disso, Deus começa a trabalhar com aquilo que Ele declara. Eu sou o pai de multidões. E Deus cumpre a promessa na vida dele.
Sabe, isso é você viver, não com base naquilo que você vê, mas nas promessas de Deus. Sabe, nós podemos, sabe, irmãos, eu falei aqui sobre sonhos há um tempo atrás, e uma das coisas que eu comecei a me perguntar, por que nós não sonhamos mais? E muitas coisas vieram na minha cabeça, mas talvez uma das explicações mais plausíveis é porque nós sonhávamos tanto, e à medida que nós fomos amadurecendo, os tempos foram passando, nós vimos que esses sonhos não se realizavam, não eram possíveis, e chega um ponto que nós não sonhamos mais, nós deixamos de sonhar por conta de tantas desilusões. E você sabe, o profeta Joel, ele fala que um dia o Espírito Santo viria sobre toda a carne, e que como consequência disso, nós voltaríamos a sonhar. Você sabe, hoje eu quero dizer para você que você pode sonhar sem medo, porque há um Deus que vai fazer cumprir todas as coisas na sua vida. Não tenha mais medo de sonhar. O mundo não pode sonhar. O mundo ele pode fazer planos. Você sabe o que é fazer planos? É você calcular aquilo que você dá conta e prospectar, você criar uma meta, um objetivo de algo que você dá conta de fazer. Mas quando eu falo de sonho, eu te falo você ir a lugares onde jamais você daria conta de ir. Sabe, hoje nós podemos sonhar em Deus, porque quem vai fazer cumprir isso não somos nós, é o próprio Deus. Se há um povo que pode sonhar, somos nós, os filhos de Deus, e essa é uma consequência do Espírito Santo em nossas vidas. Sabe, por isso eu te convido a viver uma vida de fé. Uma vida de fé é uma vida que sonha, é uma vida que vive dentro dos projetos de Deus, é uma vida que se lança nesses projetos, nesse ambiente espiritual, e que confessa e que declara, porque sabe que fiel é aquele que prometeu, irmãos. Amém, meus queridos? Coloque-se de pé.